Capítulo 15. Ana entregou-se totalmente àquele homem. Inventava pretextos, às vezes tolos, pueris, para ficar junto dele. Dizia a Lisa simplesmente: hoje não vou à vila, vou à fazenda de uns amigos de Arnaldo. Falava sem olhar a governanta. Fingia arranjar uma flor no vaso ou colocar um livro na estante. Não percebia que a governanta estranhava a indicação, a fazenda de uns amigos. Onde se situava? Não dizia. Depois saía quase correndo, como se temesse que alguém a chamasse de última hora. Entrava alegre no apartamento de Otávio, gritando: temos 2 dias só para nós. E cobria-o de beijos ardorosos. Repetiu a escapada várias vezes. Ficava fechada no apartamento, tomava ares de dona de casa, sugeria uma mudança na decoração ou um prato ao copeiro japonês. Ou então saíam os dois às escondidas, ela se abaixando dentro do automóvel enquanto entravam na cidade. Iam longe, procuravam um restaurante simples da estrada ou uma cantina qualquer. Era delicioso. Ana nunca pudera imaginar que sentada na cadeira tosca de um albergue pudesse alguém ser tão feliz. Uma sexta-feira acordou disposta a uma nova fuga. Soubera de um barzinho discreto e sossegado, onde se comia bem e havia música, nos lados de Santo Amaro. Queria ir lá à noite com o seu amor. Depois voltariam ao apartamento, teriam o domingo inteiro só para eles. Diria a Otávio para dispensar o criado, ela faria de cozinheira, prepararia um lanche especial. Sou capaz até de tentar fazer uma mousse de chocolate, que tanto você aprecia. Passou a manhã nessa doce expectativa. Quando Lisa entrou, falou simulando ar distraído. Acho que hoje também não vou ao sítio. Miriam me convidou outro dia para visitar uma granja perto de Guaratinguetá. Talvez aproveite e vá até lá. Ela deve telefonar daqui a pouco e combinaremos. Lisa estendia uma coberta que caíra no chão. Voltou-se e perguntou: Dona Soledade não ficará sentida? Ontem, quando telefonou, a senhora não estava. Recomendou: diga à Anete que a esperamos esta semana, sem falta. A governanta parecia falar naturalmente, mas Ana disfarçou a emoção que lhe provocaram aquelas palavras. Procurou desculpar-se. Soledade é muito amiga e gosta que eu vá. Mas já ando meio caceteada da vila. Sempre as mesmas pessoas e as mesmas conversas. Lisa disse somente dona Ana, quase inaudível, e saiu. Voltou imediatamente para avisar que dona Andréia telefonara cedo, ia chamar de novo às 11 horas. 11 horas, pensou Ana aborrecida. É a hora do almoço, hora de Otávio telefonar. Postou-se junto ao aparelho, pegou um jornal. Assim que a campainha tocasse, atenderia, falaria rapidamente com a sobrinha. Foi Otávio quem tocou primeiro, ela atendeu. Ficou alegre ao ouvir-lhe e ia expor o novo plano de fim de semana, quando ele se adiantou. Desculpe-me, Ana, se falo depressa, estou no aeroporto, devo ir ao Rio dentro de meia hora, negócios, sabe? Mas ontem você nada me disse, e eu? Ontem não sabia que viajaria hoje. Tenho muitos negócios no Rio, como pode imaginar. Quando estará de volta? Terça ou quarta, depende. Assim que chegar, telefonarei a você. Então, boa viagem, um beijo. Ficou atordoada. Ruíra o seu belo castelo de cartas. Não jantaria com ele, não passaria o domingo no apartamento dele. Tocou. Chamou Lisa, disse em tom seco: arrume minha maleta, mudei de ideia. Vou já para a vila. Se Andréia telefonar, diga que já estou a caminho. Na estrada, o pensamento girava sempre em torno da mesma preocupação. Otávio. Por que ultimamente ia tão frequentemente ao Rio? Os negócios, dizia ele. Sim, ele tinha muitos negócios, mas por que sempre no Rio? Começou a recapitular todos os meses daquele amor. Repetia, não gostava da palavra ligação. Era vulgar, sem poesia.
Rememorou os encontros, os presentes, as palavras. Quantas vezes ele se esquivara? Ora, era um compromisso inadiável na cidade. Ora, as tais viagens ao Rio. Fez todo o percurso pensando, se Otávio não a tivesse amado nunca. Impossível, um homem decente pode mentir um pouquinho, mas não tanto. Revia-se nos braços dele, sentindo os lábios dele nos seus, na sua nuca. Tornava a ouvir todas as palavras carinhosas que ele lhe dizia. Não, Otávio a amava. O sorriso voltou ao rosto de Ana. Ela apressou a marcha. Boa ideia ir ao sítio aquela semana, Otávio não estando lá. Ninguém precisaria preocupar-se com protegê-la, esconder aqueles amores. Chegaria naturalmente, passaria o fim de semana conversando com as meninas, com a velhinha de Camafeu e com Soledade. Lembrou do recado de Andréia. Que desejaria ela? Deveria ser assunto importante para telefonar tão cedo. Roberto? Quem sabe? Era Roberto, de fato, o motivo do telefonema matutino de Andréia. Nem bem chegou à vila, Ana viu a sobrinha correr ao seu encontro jubilosa. Tinha uma grande novidade a contar. Gritou a moça enquanto Ana colocava o carro na garagem. Tia Anete, seria capaz de adivinhar? Pensasse, adivinharia logo. Não me diga que é noivado, disse Ana, saltando do carro. Pois acertou. Roberto e eu ficamos noivos ontem. E o que é mais importante, casaremos o mês que vem. Já? Ana não pôde reprimir um gesto de espanto. Já sim, para que esperar? Mas ainda não contém tudo, continuou a moça na vozinha meiga. Vamos casar na intimidade, sem recepção e sem convites. Só os de casa. E partiremos para o sul. Roberto precisa tratar de negócios no Rio Grande. Acho a ideia formidável, porque ficarei conhecendo Porto Alegre, Pelotas, Caxias. Na volta, conheceremos Santa Catarina e Paraná. Ana estava aturdida. No íntimo invejava a sobrinha. Amava, era amada. Resolvia tudo de supetão. Não dependia de pessoa alguma, nada a detinha. Ah, se ela pudesse fazer o mesmo, chegar e anunciar sorrindo. Eu e Otávio casaremos o mês que vem e iremos ao sul. Mas não podia. Primeiro tinha de se separar de Estevão, depois saber se Otávio se casaria com ela. Ora, e por que não? Deu o braço a Andréia, felicitou-a, não poupou elogios a Roberto. Gostava de homem assim, que não vacilava ante as grandes resoluções. Entraram enlaçadas em casa. Soledade veio lá de dentro animada, beijou com efusão a cunhada. Perguntou se já soubera a grande notícia. Tia Hortência também se aproximou e falou com doçura. Até que enfim, Anete, já estava sentindo a sua falta. É uma ingrata, acudiu Soledade sorrindo. Basta ter outro convite para se esquecer de nós. Arnaldo e Vitório chegaram, deram vivas. Vitório agarrou o braço de Ana, arrastou-a até o terraço, olhou-a bem nos olhos e exclamou, mais bela do que nunca. Ana riu. Precisava ir até o quarto arranjar um pouco os cabelos. Cristina apareceu por último, disse que a acompanhava, e depois que entraram no quarto, perguntou. O que achou do noivado? De Andréia? Ótimo! E se Vera ficar noiva logo, como espero, serão 3 casamentos na família. Dá para enriquecer qualquer modista. Andréia e Roberto não querem fazer festa. Acho que tem razão. Andréia diz que festa é bobagem, que casamento é jogo. Ninguém sabe se vai dar certo ou não. Ana olhou a moça. Parada junto à janela, Cristina tinha um ar tristonho. Pensaria no seu casamento malogrado? Até que ponto teria amado o rapaz em Paris? Ana aproximou-se, pôs a mão no ombro da sobrinha e falou. Ninguém me tira da cabeça que você também entrará logo para o rol das casadas. Pois está enganada, tia Anete. Não tenho vontade de me casar. Tolice, toda mulher sonha com casamento. Eu sonhei, mas não sonho mais. Quando vejo certos casais e me lembro que nesse país não há divórcio... Suspirou, voltou o rosto, fitou a tia. Pensa que não sei o que tem passado com o tio Estevão? Pensa que ignoro o que tem sofrido, tia Anete? E o que lhe tem acontecido ultimamente?
Ana virou o rosto. Cristina parecia 20, 40 anos mais velha. Sentiu vergonha ao ouvi-la. Ela soubera ler em seu coração e não a recriminava, apenas a tomava como exemplo para fugir ao casamento. Deveria dizer qualquer coisa. O quê? Como concordar, afirmar que ela tinha razão? Disse apenas: não falemos mais disso. Talvez um dia você encontre o homem dos seus sonhos e acabe casando como todo mundo. Cristina fez um sorriso amargo, disse em tom baixo: 2 vezes pensei haver encontrado o homem dos meus sonhos. A primeira era um homem casado, a segunda era um homossexual. Não quero fazer a terceira experiência. Mas afinal, Cristina, você ainda é jovem. Um dia quererá ter seu lar, marido, filhos. É natural e biológico. Não sei, tia Nete, tenho a impressão de que não poderei ser feliz com homem nenhum. Quando amo, dou-me toda, quero recompensa que os homens nunca dão. Olhou a tia de soslaio, viu Ana estremecer, ajuntou. Não digo todos, veja papai, por exemplo. Se eu tiver certeza de encontrar no casamento um segundo Arnaldo Borges, casaria já, imediatamente. Mas como sei que não encontro? Quer dizer que no seu conceito não há homens dignos de amor de uma mulher? Cristina fitou-a demoradamente e falou muito séria. Não há, tia Nete. Fora de papai não conheço um sequer. Foram para a sala, Ana pensando lá consigo se haveria alguma insinuação nas palavras da sobrinha. Saberia alguma coisa de Otávio? Teve ímpetos de tomá-la pela mão, levá-la ao jardim, perguntar-lhe a sós o que ela achava de Otávio. O velho pudor a reteve, e aquela timidez que aflorava sempre nos momentos críticos. Não perguntou, examinou de novo as palavras de Cristina, o rosto da moça, sério falando. Fora papai, não conheço nenhum. Mais tarde, estavam as duas no terraço, viram Vitório se aproximando, umas flores na mão. Ana falou decisiva. Você disse que não conhece homens bons. Eis um aqui, Vitório. Ao meu ver, bem merece o amor de uma mulher. Vitório? Repetiu Cristina, e ficou 1 minuto pensativa, depois concluiu. Vitório talvez. Acho-o misterioso. É bom, ele é inteligente, compreensivo, trabalhador. Tem muitas virtudes, mas talvez decepcione na intimidade. Revele-se grosseiro e egoísta. Ana olhou-a espantada. Teria Cristina tentado conquistar Vitório? Perguntou maliciosa. Não me venha dizer que não acha pelo menos interessante e atraente. Cristina mudou de atitude, deu uma risada e respondeu. Xilossá. Xilossá o quê? Perguntou Vitório aproximando. Ana adiantou-se. Falávamos de um homem, Vitório. Ele fez uma careta, tapou os ouvidos com as mãos, disse fazendo ar malicioso. Então não quero ouvir, Deus me livre. Falando de homem, somos todos egoístas, sabe que mais? Bandidos, somos todos bandidos. Ana e Cristina puseram-se a rir. A segunda falou apontando para ele. Está vendo, tia Nete? É o primeiro a se acusar. Tia Hortência apareceu no terraço, chamou Cristina. Poderia ajudá-la a preparar uns refrescos? Manuel estava na cidade. A moça acorreu solícita. Ninguém deixava de atender a qualquer pedido da velhinha. Vitório convidou. Quer dar um passeio comigo, Anete? Aviso desde já, sou má companhia. Não precisa fazer de modesto. Má companhia por quê? Não sei de companhia melhor do que a sua. Fala de coração? Sim, de coração. Então olhe para mim. Não está fugindo? Fitaram-se e acabaram dando risadas estridentes. Vitório teimou. Qual as mulheres, quando querem ser agradáveis, inventam doces mentiras? Então pensava ela que ele ia acreditar naquelas palavras? E Otávio? E os deliciosos passeios pelo bosque ou contornando o lago? Pensava que ele não os havia visto muitas vezes? E as conversas em voz baixa? Os beijos? Ana protestou um débil Vitório. Ele continuou falando, ela ouvindo de cabeça baixa. Sentaram-se numa pedra à entrada da mata. Vitório continuava a descrever tudo o que se passava entre ela e Otávio. Não pensasse que era espião ou desmancha prazeres. Longe disso, e se os seguia às vezes,
Se os procurava, era para avisar o momento preciso, evitar que outros comentassem. Compreendia? Ela olhou o rosto bondoso, o sorriso amigo e sincero. Falou comovida. Compreendo e agradeço. Não nego, estou apaixonada como nunca estive antes, nem quando era noiva. É um sentimento tão sério e tão profundo que se acabasse eu morreria. Anete, começou ele em voz cava, como se estivesse a ponto de chorar. Ninguém a entende melhor do que eu. O amor, sei o que é isso e o quanto exige de nós. Para você foi um bem, em algum sentido. Deu-lhe vida, ânimo, porém também foi um mal. Parou ao ver Ana olhá-lo com ar triste, preocupado. Depois continuou. Não se assuste. Quero dizer que foi um mal porque todas as paixões o são. As do amor mais do que outras. Escravizam, tornam-se obsedantes e fazem sonhar com o impossível. Impossível? O que quer dizer, Vitório? Quer um exemplo? Você está apaixonado e só deseja uma coisa. Divorciar para casar com Otávio. Já pensou que precisa enfrentar toda a sua família e a vontade dele? Acha que ele não se casaria comigo? Não sei, os homens são egoístas. Ana pareceu como que subitamente envelhecida. As rugas se acentuaram ao lado da boca. Os olhos ficaram nublados. Vitório, penalizado, procurou animá-la. Tolices, Anete, só digo tolices. Não dê importância às minhas palavras. Sou um cético incorrigível. Acariciou-lhe as mãos e continuou. Vamos andar um pouco, espairecer. Nada de pensamentos sombrios. Caminhando de volta à casa, Ana tinha um só pensamento. Cristina e Vitório. Como que procuravam dizer-lhe que Otávio não a amava? Era isso? Não era só um pessimismo deles, não acreditavam mais em amor, só isso. Sentiu saudade mais aguda de Otávio. Recordou os passeios feitos ali, os carinhos trocados à sombra daquelas árvores, sozinhos, fazendo projetos de amor, de um amor que só eles sabiam, só eles sentiam. Foi diretamente ao quarto, abriu as janelas, ficou um longo tempo olhando o vale. Tudo escurecendo tão depressa que ela mal descortinava o perfil irregular dos montes. Ela estava decidida, enfrentaria a Albertina, diria tudo, chamaria os filhos, avisaria que estava resolvida a se separar de Estevão e casar-se com Otávio. Que dia Otávio ia voltar? Terça ou quarta, dissera, pois resolveria com ele primeiro. Diria apenas, vou me separar de meu marido para poder ser livre e me casar com você. Ele ficaria contente, estava certa. Acabar-se-ia aquela situação difícil, o brinquedo de esconde-esconde. Estava decidida. Olhou a paisagem ainda algum tempo, cismando. Depois fechou as janelas num movimento brusco. Atirou-se na cama e fechou os olhos desejando morrer. Ana se lembrava tão bem de que ficara tão satisfeita no dia seguinte, quando Vera entrou no quarto rindo e disse que a bomba estourara. Cássio ia pedi-la aquela tarde ao pai, e às 3 horas estaria com o velho Moura no escritório. Cássio Moura, filho de fazendeiros, ótimo rapaz. Nunca esqueceria o susto que levara à noitinha, ao ver Elizabeth entrar no quarto, muito empertigada, dizendo que o senhor Estevão estava na biblioteca à sua espera para tratar de assunto importante. Sabe do que se trata, Lisa? A mulher, sempre perfilada e seca, desviou os olhos e respondeu como soldado apanhado em falta. Não sei, dona Ana. Claro que sabia. Vera contava-lhe tudo. Lisa acompanhara todas as fases do namoro. Ana sentiu um pouco do antigo ciúme, um pouco de dor no coração. Tinha outro amor para lhe proporcionar todas as alegrias. Um tanto apreensiva, desceu silenciosamente a escada, atravessou o vestíbulo meio escuro e entrou na biblioteca. E se o marido, ao anunciar o pedido de casamento, fizesse alguma insinuação a respeito de Otávio? Há tanta gente má nesse mundo que se diverte com cartas e telefonemas anônimos. Se ele falasse, ela retrucaria com altivez que também tinha direito à felicidade. Atirar-lhe-ia na cara o abandono em que vivera, a sede de amor que consumira durante os anos. Tinha um amante, sim, e queria desquitar-se para casar com ele. Era isso que diria. Estevão estava de pé ao lado da escrivaninha, um jornal aberto diante dos olhos.
2 lâmpadas, uma no teto, outra na mesa, iluminavam as poltronas de couro. Os armários de livros punham uma mancha amarela no tapete macio. Ele não deu mostras de vê-la entrar, ou fez que não viu. Ela se aproximou e cumprimentou lacônica. Boa noite, Estevão. Cerimonioso, ele aprumou-se, disse um boa noite breve. Esperou que ela se sentasse na poltrona mais próxima. Colocou um cigarro na piteira, acendeu-o. Ficou uns minutos puxando fumaça e olhando a esposa. Ana pensou. As criaturas vivem errado. Para aprender, precisam errar. Se há 23 anos alguém me dissesse que um dia eu detestaria esse homem, eu odiaria quem o dissesse. No entanto, é o que acontece. Dizem que o tempo faz esquecer os agravos, cicatriza as feridas. Não acredito. Às vezes ele acentua as dissemelhanças e os atritos. Virou-se e perguntou em tom natural. O que deseja Estevão? O marido olhou-a, franziu a boca num esgar que devia ser um sorriso, e disse procurando manter o tom zombeteiro. Sabia que está caminhando para ser sogra? E depois avó? Imagine que um bando de crianças chamando você de vovó. Riu mais forte. Imagine um bando de crianças chamando você de vovó. Riu mais forte. A piteira entre os dedos grossos e curtos. Resmungou gutural. Continuou. Pois é isso. Vai ser sogra, nete, e depois avó. Que acha disso? Divertido, não é? Ana fitou-o incrédula. À proporção que envelhecesse, ficava mais bobo. Vai ser um velho gagá. Sentiu vontade de esbofeteá-lo. Lembrou da vida que levava, noites de jogo no clube, mulheres, ar superior que procurava assumir perante ela. Sempre aquela humilhação que ele parecia impor-lhe com prazer. Um sádico, pensou. Você quer dizer que Vera foi pedida em casamento? Isso, de fato. Como você ficou inteligente de uns tempos para cá? Antes não era assim. Custava atinar com as coisas. Vamos ao que interessa, falou ela ríspida. O pai do rapaz falou com você hoje. O que acertaram? Estevão riu agitando os ombros e os braços. Levou a piteira aos lábios, tirou uma fumaçada longa, que acompanhou com um olhar malicioso. Ana olhava encolerizada, mas procurou mostrar-se calma. Ora, dentro de pouco tempo estaria longe, livre daquele homem, de suas atitudes idiotas e das suas palavras irônicas. Ana, que aconteceu com você? Estou reparando bem. Há quanto tempo não tenho o prazer de vê-la assim tão de perto? Estou reparando e noto que está mais bonita e mais moça. Se não se dominasse, Ana bateria naquele homem. Não convinha provocá-lo, deveria era amansar a fera para chegarem amigavelmente ao desquite. Não, nada de exaltações. Afinal, Estevão, para que me chamou? Para tratar o casamento de Vera, é evidente. Está com pressa? Oh, não, não há pressa. Ainda temos meia hora antes do jantar. Que mal há em que eu te ache bonita? Mulheres que embelezam depois de maduras são como frutas. Escute uma coisa. Já imaginou os netos correndo pela casa e chamando vovó? Ele imitou uma vozinha infantil. Inclinando-se para a frente, olhou-a e repetiu. Vovó, vovó. Deve ser muito divertido. Deve ser delicioso. Ora, Estevão, pare com essas tolices. Não tenha pressa, Anete. Antigamente você gostava de conversar comigo. Ana olhou-o enjoada. Lembrou que a maior ventura para sua irmã Albertina seria saber que ela se reconciliara com o marido. Atirara-se aos braços dele e implorara. O passado está enterrado, comecemos vida nova. Não, impossível. Tinha asco, não podia se aproximar dele. A voz de Vera soou através da porta. Posso entrar para saber as novidades? Não, espere um pouco, respondeu Estevão. Quando precisarmos de você, chamaremos. Voltou-se para Ana, falou em tom baixo e sério. O coronel Moura, pai de Cássio, falou comigo hoje. O filho quer casar com Vera, o que acha? Acho muito bom. Vera gosta dele e, pelo que eu sei, é um bom rapaz. Mas Vera vai morar na fazenda. Eles são fazendeiros de café e Cássio é quem dirige tudo. Você vai perder a filha. Ana fez um gesto de ombros. Se ela quer casar com ele sabendo que viverá na fazenda, nada tenho a opor.
Quanto a perder a filha, penso que isso não acontecerá. Esqueceu-se dos netos que ela me dará? Levantou-se com ar decidido, abriu a porta, esperou que ele dissesse alguma coisa. Estevão agitou a piteira no ar e falou seco. Então chame a noiva. Está bem, disse ela, e ia saindo, mas ele fez um movimento, e Ana perguntou ainda. Mais alguma coisa? Combine o jantar de noivado para apresentar o noivo. Convide todos os nossos parentes mais chegados, os seus e os meus, e os parentes dele. Parece que os pais se demorarão algum tempo em São Paulo. Daremos uma recepção muito elegante para mostrar que tudo quanto falam de nós é mentira, falatório, que vivemos felizes e unidos. Os Moura são um pouco antiquados, você compreende. Ana olhou-o mais uma vez, saiu altiva, chamou a filha. Vera, pode vir. O melhor seria esperar o casamento da filha, depois requerer o seu próprio desquite e casar-se com Otávio. Cada dia que passava, Ana via-se mais feliz e perto de seu amado. O amor entre ambos parecia-lhe cada vez mais sólido e sincero. Alguns amigos muito íntimos já o tomavam como natural, e essa aprovação a confortava. Se a separação e a nova união provocassem protestos da parte de uns, não faltaria quem os aceitasse. Alegre telefonou para o Rio, participou o noivado de Vera. Albertina respondeu eufórica. Oh, estou tão contente! Nossas filhas noivas, que linda perspectiva para a família, não? Avise-me quando marcar o dia do jantar de noivado. Iremos todos com imenso prazer. Ana continuou falando. Disse o nome do noivo, a posição e a situação da família. Boa gente, sabe? Fazendeiros simples, mas excelentes. Depois ajuntou. De meu lado, não são somente 2 noivados, são 3. Andréia também vai se casar logo com um amigo nosso. Conheceu-o aqui em casa. Albertina quis saber quem era o noivo, fez perguntas sobre perguntas e exclamou. Imagino que a festa que Arnaldo e Soledade vão fazer é na vila. Não, nada disso, acudiu Ana. Andréia vai se casar à moderna, sem festa. Disse que não quer, nem vai usar vestido de noiva. Que ideia! Falou Albertina assustada. Que irão dizer? Terminada a conversa, Ana ouvia ainda a voz da irmã. Que irão dizer? Se reagia assim só porque Andréia não queria casar vestida de noiva, o que faria ao saber que a irmã ia se desquitar e casar-se novamente? Pensou que quando ela viesse com o marido e os filhos para o jantar anunciado, seria uma boa oportunidade para pô-los a par da notícia. Talvez fosse mais acertado falar com Estevão primeiro, depois com Adolfo e finalmente com Albertina, que estaria preparada pelo marido, e não seria um golpe tão rude. Com tantas notícias ao mesmo tempo, as reações de Albertina talvez não fossem tão terríveis, ainda mais que devia estar muito preocupada com o casamento da filha, e o enxoval havia de querer fazer tudo bem bonito e bem feito. Mas quando lembrava o rosto severo da irmã e aquelas palavras ao telefone, o que irão dizer, Ana recuava. Não, nada direi por hora. Depois que Vera casar, sim. Mas antes que ela pudesse imaginar o que sucederia quando a irmã soubesse das intenções, o momento oportuno veio uma tarde, com Albertina a entrar-lhe pela casa, aflita e enigmática. Ana tremeu de susto. Albertina estava diferente, fria. De certo já soubera alguma coisa. Viu-a fitá-la séria várias vezes durante o jantar, mas Estevão e os filhos estavam presentes e nada pôde ser explicado. Em vão Ana procurava mostrar-se tranquila. Sua serenidade não iludia a irmã, que conversava mais com o cunhado do que com ela, nem a si própria, que sentia as mãos tremerem sobre a toalha. Quando passaram à biblioteca e ficaram a sós, Ana estava agitada. Ao servir o café, suas mãos ainda tremiam. Albertina notou, perscrutou-lhe o rosto, mas Ana desviou o olhar e pôs-se a falar febrilmente, atropeladamente dos últimos casamentos e a surpresa que Andréia lhe preparara, veja só. Mas Albertina não dava atenção. Num momento em que Ana silenciou a fim de acender o cigarro, ela perguntou abrupta, Anete, o que há com você? Através da fumaça, Ana viu o rosto ansioso da irmã inclinado para a frente esperando. Não entendo. O que há comigo? Por quê? Acha que ainda fumo demais?
Você sabe o que quero dizer. Foi por isso que vim hoje, Anete, sem avisar. Deixei a casa, tudo, tinha um compromisso e adiei. Tomei o primeiro avião. É verdade o que estão dizendo? Ana teve vontade de segurar o tempo, prolongar o momento de responder e falar vagamente. Não sei o que andam dizendo e não sei o que se refere. Ou qualquer frase parecida. Refletiu uns instantes e respondeu apelando para toda a sua força de alma. Sim, é verdade. Albertina mordeu os lábios, depois retrucou para trás num movimento brusco, como quem quer fugir da realidade, desaparecer. Ana viu-a empalidecer. Quis fazer um movimento para ampará-la. Não fez. O pior já dissera. Nunca, nunca pensei. Conseguiu dizer à irmã. Até você, Anete. Sim, até eu. Sou de carne e sangue, como os outros. Não me venha com lugares comuns e com palavras de gente ignorante. Se eu mentisse, você havia de censurar porque menti, e porque falo a verdade você me recrimina. Albertina ofegava. O que pretende fazer? Esqueceu-se de que tem uma filha noiva? E um filho homem? Que contas vai prestar a esse filho? Pensa que ainda é jovem para fazer essa loucura? Sei que não sou jovem, estou plenamente consciente da situação. O destino, ou seja lá o que for, trouxe-me a esta encruzilhada. De um lado, uma vida insuportável com um marido, que de marido não tem nada. Do outro, o amor, que é tranquilidade. Portanto, só há uma escolha, pedir o desquite e casar de novo. Esperou a reação. E como não viesse, continuou. Você pode me chamar de louca, de vulgar, de fraca, desprezível, despudorada, o que quiser. Mas a verdade já foi dita, e não recuo diante dela. Albertina moveu-se como se fosse ficar de pé, mas continuou sentada. Escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar como criança. Soluços fortes subiam-lhe o fundo do peito e seus assombros estremeciam sob a blusa de renda branca. A princípio, Ana continuou a fumar, fingindo indiferença. Mas não pôde ficar assim. Apagou o cigarro no cinzeiro, aproximou-se da irmã, falou comovida. Albertina, não chore desse jeito. Isso acontece todos os dias e em toda a parte. Não é um crime, não me julgue mal, por favor. Lembre-se de que é minha irmã mais velha. Preciso do seu apoio. Ana não encontrava outras palavras para se justificar, apenas aquelas. Que desilusão medonha! Até o último instante acreditei que não fosse verdade. Nunca pensei que minha própria irmã fizesse isso. É horrível, Anete. Por favor, não dramatize os fatos. Eu ia contar tudo a você, depois do casamento de Vera. Juro que ia. Não pude contar antes por várias razões difíceis de explicar. E eu sabia que você sofreria ao saber da minha decisão, e isso também me levava a adiar. Mas não pensei que sofresse tanto assim. Quero contar tudo agora. Há quanto tempo dura isso? Ana corou intensamente e respondeu. Quase 2 anos. Quase 2 anos e você não me disse. Deixou que eu soubesse por terceiro, por desconhecidos malévolos, por insinuações grosseiras. Ai, Anete, é imperdoável. As palavras saíam como gritos da boca de Albertina. Ana hesitou, admirada. Estaria a irmã mais desgostosa por não haver sabido da situação por ela própria que pelo fato em si? E você foi ao Rio tantas vezes e eu vim para cá tantas vezes, desde que você vive com esse homem? Aqui nessa mesma sala conversamos intimamente, fomos à vila sozinhas e eu perguntando, Anete, você está diferente, o que há com você? E você? Nada. Não há nada, Albertina, estou dormindo melhor, tomei remédios. Viveu na mentira e no pecado durante 2 anos, dissimulando, enganando, mentindo, traindo. À medida que Albertina ia lembrando os fatos, jogava-os no rosto de Ana, um por um, com desprezo e asco. Lembro-me até que contei o caso de minha amiga há tantos anos no Rio, Jojô. Eu adorava a Jojô, você sabe. Quando ela se desquitou do marido, continuou sendo minha amiga íntima. Mais tarde se casou no Uruguai, com o Dr. Regis. Um dia foi lá em casa me visitar. Eu cortei essa amizade. Lembro-me que ela perguntou em lágrimas. Albertina, se um dos seus filhos for infeliz, desquitar-se e casar de novo? Eu interrompi Jojô. A lei é para todas. Não transijo. E você
me conhece bem. Você é cruel? Não, sou justa. Não quero trair meus princípios e nem a minha religião. Respirou forte e parecia sem ar. Ana olhou-a em silêncio. Albertina continuou acusadora, mentindo para que não descobrisse a verdade. Quando em minha casa, aquela vez diante de Nossa Senhora do Carmo, eu ainda falei: reze, Anete, reze porque você se reconcilie com Estevão. E você rezou. Meu Deus, você mentiu, você iludiu Nossa Senhora. Você quis enganar até Deus. Não rezei, eu menti, você está enganada. Não pôde comungar, teve a consciência do pecado que cometeria se confessasse e depois continuasse pecando, então mentiu. Inventou que se esqueceu do que havia combinado comigo e que tomou um copo de água pela manhã. Lágrimas grossas recomeçaram a deslizar pelo rosto de Albertina, e ela não as enxugava, tal o seu desprezo. Era sincera aquela dor. Ana não pôde suportar mais. Estendeu-se no sofá de couro, tapou os olhos com a mão e chorou também. Murmurou entre dois soluços: meu Deus misericordioso, será que eu não tenho o direito de ser feliz? Toda a gente pode pelo menos tentar, menos eu? Albertina fixava o tapete, aniquilada, a imagem da tristeza, da desolação. Ana espantou-se ao ouvi-la dizer com voz débil: como pode chamar isso de felicidade? Ir contra todos os princípios da nossa família, contra a educação e a religião que recebeu. Isso é felicidade? De tão rouca aquela voz era quase irreconhecível, ao contrário da voz de Ana, que tomou um tom claro e firme. Quando amei esse homem, não pensei em coisa alguma, a não ser em nosso amor. O amor nos torna egoístas de repente, compreende? Não, não compreendo. Mas precisa compreender, Albertina. Não, nunca compreenderei uma coisa dessas. Só sei que você é uma senhora casada, uma mulher de mais de 40 anos e pode fazer o que quiser. Acho que errou e persiste no erro. Pela lei, só deve satisfações ao marido, e não posso nem imaginar como Estevão aceitará isso. Talvez concorde, talvez não. Eu nada posso fazer a não ser mostrar o caminho certo, mas você está cega. Largo é o caminho que conduz à perdição, e você preferiu esse caminho. Deu-me o maior desgosto que poderia dar, acredite. Albertina, não fale assim, afinal é minha irmã. Preciso de você e do seu apoio. Não falemos mais nisso hoje. Basta. Albertina assoou-se ruidosamente e enxugou os olhos. Passou as duas mãos pelos cabelos a fim de ajeitá-los e ficou dura na poltrona, o busto firme, como em atitude de desafio. Permaneceram uns instantes em silêncio. Depois Ana recomeçou. Quero explicar a você porque não lhe contei antes. Albertina interrompeu-a com um gesto. Levantou-se, deixou a biblioteca. Ana viu-a subindo a escada, um pouco inclinada para a frente, como se carregasse um fardo. Nunca a vira assim. Acompanhou-a com os olhos até o patamar de cima. Depois tirou um cigarro, acendeu-o, falou consigo baixinho. Bem, esse momento tinha que chegar. E chegou.